Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Esse é o texto de hoje, é o texto que a gente está caminhando em Gálatas. Eu digo que eu gosto de pregar expositivamente, porque quando você caminha sobre um texto da Bíblia, sobre um livro, você não pode fugir de temas que seriam um pouco difíceis de pregar ou de comentar a respeito. Em Gálatas já aconteceu muito isso, né? Teve muito texto que é complicado, é difícil até de interpretação, mas que faz bem, é parte da Bíblia, a gente tem que ler e tem que conversar a respeito. Esse trecho, ele é uma palavra dura para nós, é uma exortação, mas está na Bíblia, serve para nós, e especialmente interessante, foi escrito para uma igreja, então é especial também para as igrejas, para o convívio nosso como irmãos, né? E o tema é: o evangelho é o alvo, ou tem como alvo o amor. O evangelho tem como alvo o amor. Se você lembra, o tema de Gálatas é permaneça no evangelho. E hoje, permaneça no evangelho, porque o evangelho tem como alvo o amor. Então, a pergunta: onde que o evangelho quer chegar no final das contas? É no amor. É claro que nós estamos falando desse amor fluido, desse amor líquido aí do mundo de hoje, que você ama hoje, amanhã você não ama mais. Você está num relacionamento, vamos falar de, por exemplo, amor de cônjuges, amanhã já não ama mais, ou mesmo de amizades. Não é esse tipo de amor, ou de qualquer amor, não. O Evangelho tem como alvo o amor de Cristo em nós, tanto para recebermos o amor dele, como para nós vivermos este amor para com os outros. É aí onde o Evangelho, no final das contas, quer chegar, quer nos levar. Como que eu faço para chegar lá? Aí a gente vai caminhar nesses 3 versículos para aprender um pouquinho. O primeiro detalhe é que o amor é o modo de viver a liberdade. Se você prestar atenção aqui, ele começa dizendo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros em amor. Como que é o jeito certo de viver liberdade? Desse jeito, em amor, no amor de Jesus. Veja, Paulo está lembrando: vocês foram chamados para a liberdade. A liberdade no nosso chamado. E, novamente, temos que lembrar que ser livres não é ser livres para fazer tudo o que quisermos. Isso não é liberdade no final das contas. Isso é uma escravidão, escravidão dos nossos desejos. Quem acha que é livre para fazer tudo o que quer, se você percebe bem, acaba se tornando escravo, seja das suas paixões, dos seus desejos, das suas próprias vontades, e acaba caindo num buraco muito fundo, porque a pretensa liberdade, a falsa liberdade, trouxe, na verdade, uma escravidão. Nós somos livres, mas não para fazer qualquer coisa, porque fazer qualquer coisa não é liberdade. Nosso chamado para ser livre é o chamado para fazer aquilo que nós encontramos propósito em Cristo Jesus. Quando você entende que você é um servo de Jesus, e mais, quando você ama Jesus acima de todas as coisas, obedecê-lo se tornará a sua liberdade. Fazer aquilo que agrada a Jesus para um discípulo dele é exatamente a definição do que é ser livre. Você entende? O mundo não entende assim, porque para o mundo, ser livre é fazer o que eu quero. Então está no centro o eu, o ego, nesse sentido. Sou egocêntrico, então eu sou livre se eu faço o que eu quero. Bom, então se eu quero, sei lá, se eu quero viajar, se eu quero xingar alguém, se eu quero maltratar, eu sou livre. Mas isso é a liberdade do ego. A liberdade que nós fomos chamados é a liberdade de Cristo, é uma liberdade cristocêntrica, não egocêntrica. Você, meu irmão, eu e nós fomos chamados a essa liberdade. Você foi chamado para ser livre do seu pecado. Você foi chamado para ser livre daquilo que tem te aprisionado distante de Jesus. Você foi chamado para isso. Então, ouça e obedeça o seu chamado. Viva de acordo, viva à altura. Né? Essa liberdade, o texto continua dizendo, não deve dar ocasião para a carne,
fosse chamado à liberdade. Então, meus irmãos, não dê ocasião à carne. Eu acho interessante essa palavra que o apóstolo Paulo usa, de não dar ocasião. Por quê? Porque a carne é sorrateira. A carne gosta de ocasiões. Você sabe como que é. O pecado gosta quando nós damos ocasião a ele, né? Já diz o ditado que a ocasião faz o ladrão, mas a ocasião também faz o orgulhoso, a ocasião faz o adúltero, a ocasião faz o escravizado na droga, no álcool, a ocasião faz tantos e tantos outros pecados. Não dê ocasião à carne. O que está nos ajudando a entender é que para eu viver essa liberdade, eu preciso me antever ao que a carne irá fazer comigo. Eu diria assim, para eu desfrutar da verdadeira liberdade em Jesus, eu tenho que antever o que a carne vai prever fazer comigo. Você precisa olhar ao seu redor, entender que você é livre, né? Mas o preço da liberdade em Jesus é estar constantemente de olho naquilo que pode te levar para longe dele. Você foi chamado à liberdade. Não dê ocasião, não use da liberdade para dar ocasião à sua carne, à minha carne. Eu não posso fazer isso. Aqui, quando Paulo fala, contextualizando, né, ele está falando sobre a carne no sentido da circuncisão. Se você lembra bem, a discussão em Gálatas é que alguns falsos pregadores foram pregar um evangelho misturado com as leis do Antigo Testamento. Então, para serem livres, pregavam eles, vocês tinham que se circuncidar ou fazer vários rituais da lei que já não serviam mais, já não estavam mais em voga na época de Paulo, ou seja, depois de Jesus. E isso, para os Gálatas, era dar ocasião à carne. Mas existem tantas outras coisas, né, que nós podemos dar ocasião à carne. Que a sua liberdade não seja usada para dar ocasião a nada que a sua carne procura fazer você pecar. Lembrando também o que é carne, né? Não é só o corpo físico. Aqui a ideia de carne é esse desejo pecaminoso que nós temos. Este homem de pecado que ainda habita em mim, que sou eu também, o desejo de fazer coisa errada. Quando nós damos ocasião à carne, nós perdemos a liberdade. E aí, vou lembrar contigo também uma definição que eu achei muito interessante, sobre quando a liberdade decai para um dos lados. A liberdade pode cair para uma rigidez, que a gente chamaria de legalismo, era o que eles estavam fazendo aqui. Uma liberdade que era usada não para a glória de Jesus, mas para aprisionar, tem que cumprir todos os ritos, todos os rituais, todas as práticas judaicas, era um legalismo. Mas, em nosso contexto hoje, no mundo moderno, vamos dizer assim, a gente cai muito mais em outro tipo de erro, que não é o legalismo, é a libertinagem. Tanto o legalismo como a libertinagem parecem liberdade, mas não são. A liberdade é eu faço tudo que eu quero na hora que eu quero. A libertinagem, perdão. Então, se eu quero dar vazão às minhas vontades, sejam elas quais forem, eu faço e acho que isso é liberdade. Não. Use da sua liberdade em Jesus para não dar ocasião à carne. Espera lá, mas o pastor falou que o resultado, o alvo do evangelho é o amor. Onde está o amor? Aí, ainda no verso 13, fala, não dê, então, ocasião para a carne, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros em amor. Sabe para o que você é livre? Você é livre para poder servir um ao outro, servir as pessoas ao seu redor, no amor de Jesus. Na verdade, a liberdade na prática só pode ser vivida através do amor. Só é livre quem ama de verdade, quem ama com o amor de Jesus. Você já teve a possibilidade de ver alguém livre de verdade? Assim, eu acho que marca quando a gente passa por essas coisas. Às vezes somos nós, mas na maioria das vezes são outros que a gente vê e é inspirador. Quando alguém, por exemplo, é rebaixado, humilhado, enfim, envergonhado, falam mal dele, e ele retribui com amor. Não fala mal, como diz Jesus lá, né? Você tem que abençoar os que te amaldiçoam, quando ora por aquele que lhe faz mal, que lhe persegue. Essa é a liberdade do Evangelho.
Como que ela é vivida na prática? Através do amor. Você foi criado para ser livre em Jesus. E você só é livre em Jesus amando as pessoas que estão ao seu redor. Existem 3 consequências, eu anotaria aí, de servir uns aos outros em amor. Aí é o resultado dessa liberdade na prática, do poder amar o meu irmão. Primeiro resultado, primeira consequência, né? Ela acontece em mim. Quando eu sirvo você em amor, quando eu sirvo o outro no amor, quando eu uso da minha liberdade e aí sirvo o outro em amor, repetindo para você ficar bem frisado, acontece algo em mim, uma transformação pessoal. Sim, eu sou humilhado, porque para servir eu preciso ser humilhado. Ou o ato de servir é o ato de humilhar-se. Não dá para servir egoisticamente. Mas quando eu sou humilhado ao servir, lembra lá de Jesus em João 13, quando ele pega a bacia, a toalha, e ele lava os pés dos discípulos, ele serviu os discípulos, e também foi um ato de humilhação dele. Mas quando eu sirvo um outro em amor, eu me humilho, mas eu também amadureço. Nenhum egoísta consegue servir ao outro. Talvez ele possa fingir que serve, mas servir em amor. Essa definição é interessante, não é só servir, é servir em amor. Nenhum egoísta consegue fazer isso. E você sabe que todo egoísta é imaturo, só pensa em si, enquanto o amadurecer é olhar para os outros, conseguir enxergar os outros. Então, a consequência em mim é que eu sou humilhado, sim, pela minha própria postura em servir ao outro, mas eu também amadureço, e com isso eu consigo valorizar você, valorizar a pessoa que está ao meu redor. Isso, primeiro em mim, mas e no outro? E naquele que é servido? Bom, ele se sente valorizado, claro, e ele percebe uma ajuda direta a ele. E se você já foi ajudado, você sabe como que é. Quando a gente é ajudado, a gente fica naquela vontade de retribuir, não é verdade? Especialmente quando você não espera, você está lá tranquilo, de boa, e alguém vem e te serve. Seja com uma palavra de carinho, com um presente, com alguma demonstração de amor. Aquilo dá uma vontade de retribuir. Então, quando a gente serve ao outro em amor, quando a gente usa corretamente da nossa liberdade, algo acontece em mim, mas algo acontece em quem é servido por mim. E uma terceira coisa ainda acontece, sabe aonde? No ambiente ao meu redor. Quem serve ao outro em amor vai gerando ao seu redor um ambiente de serviço em amor também. Propriamente por isso. Eu te sirvo e você deseja retribuir. Então você me serve e com isso vai sendo construído uma confiança e uma fidelidade até, uma amizade, uma cumplicidade, uma alegria de poder estar junto. Quando a gente usa da nossa liberdade para servir um ao outro em amor e não para dar ocasião à carne, existem mudanças que acontecem em nós, tanto dentro de mim, como naquele que é servido por mim, como no ambiente ao meu redor. A pergunta é: você tem usado da sua liberdade para servir o outro em amor? Porque o amor, pelo menos o amor de Jesus, é o único modo de viver a liberdade. E agora a gente vai para frente. O texto também fala de um outro tema. Parece que esses 3 versículos tão pequenos, eles estão amarrando muitos temas que estão no livro de Gálatas, que já vieram antes. Amarrando assim, dando uma pontuação. Ele falou sobre a carne, falou sobre liberdade, já foi bastante falado sobre isso em Gálatas. E no verso 14 ele vai falar sobre a lei, porque o amor é o modo de cumprir toda a lei. Veja o verso 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é essa lei? Bom, existem várias definições de lei. A lei é o mandamento do Senhor. O melhor resumo da lei está em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Mas a lei não é só isso. É todos os 5 primeiros livros da Bíblia, onde tem ali várias regras e normas, e propriamente os 10 mandamentos está lá, mas tem todo um contexto em que os judeus da época de Jesus e da época de Paulo olhavam para os 5 primeiros livros da Bíblia, que você pode ler, podemos aprender com eles também, e entendiam que aqueles livros eram a lei, eles chamavam de Torá, e eles deveriam ser seguidos à risca, serem cumpridos, porque essa era a vontade do Senhor. Aí Jesus resume e Paulo pega essa verdade e transfere e ensina aos Gálatas também. Sabe como que cumpre toda a lei? Sabe como que se resume toda a lei? É em amar o próximo como a nós mesmos.
Esta é o cumprimento de toda a lei. É assim. Os judeus acreditavam que havia várias coisas a serem feitas. Por exemplo, deixando de ser idólatras. Se eles quebrassem os altares que eles tinham para os outros deuses, quantos deuses os judeus tiveram ainda quando estavam ali no Antigo Testamento, né? Às vezes adoravam o Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, aí se voltavam para Balaão, aí se voltavam para Azerá, Astarote, quantos deuses eles serviam, mas eles tiveram que aprender a deixar de ser idólatras. Outra coisa que eles entendiam por cumprir a lei era adorando apenas no templo, porque na época também do Antigo Testamento eram feitos em vários locais altares, em vários bosques, vários locais de montes, haviam altares para todos esses outros deuses aí. E aí eles foram entendendo que tinha que adorar no templo. Outra coisa para eles também era guardar o sábado. Inclusive, tinha alguns fariseus da época de Jesus que acreditavam que quando todos guardassem todo sábado, quando todos os judeus guardassem um sábado bem guardado, o Messias chegava. Essa era a esperança deles. Mas o Messias chegou e eles não perceberam. E o Messias disse, não, pera lá, vocês sim, têm que parar de ser idólatras. Podem guardar o sábado, mas, na verdade, a lei se cumpre em amar o próximo como a nós mesmos. Nós aprendemos que o amor, como é a única maneira, né? Ele não é apenas uma conduta, não é apenas um comportamento. Claro que amar te faz te comportar diferente, mas o amor é antes disso. É mais do que mudar o seu jeito, é mudar o meu princípio, o modo como eu enxergo o mundo. É assim que eu consigo cumprir toda a lei te amando. Por quê? Porque quando eu amo de verdade no amor de Jesus, eu consigo agir de modo diferente, né? Dá para a gente enganar as pessoas por um pouco de tempo, mas depois a gente não engana mais, né? Quando não se ama, não dá para se enganar. Pode ser que por um tempo, sim, mas não para sempre, né? O amor é uma transformação do coração. E eu acho interessante aqui que o amor que é dito aqui para cumprir toda a lei não é o amor a mim mesmo, não é o amor a toda a humanidade. Tem gente que ama a humanidade, mas detesta o vizinho. Não é isso. Amor aqui é amor ao próximo. E nós já tivemos a definição de Jesus. Quem é o próximo? O próximo é a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está precisando. Assim eu cumpro toda a lei. O amor em Jesus tem um alvo, é a pessoa que está ao seu lado. E, gente, às vezes a pessoa mais difícil de amar é justamente aquela que está do nosso lado. Não é verdade? Por que ela é mais difícil de amar? Por que é mais fácil amar as pessoas lá na Ásia, lá na África? Nos vídeos que nós assistimos, até choramos, porque elas estão lá na Ásia, lá na África. Mas se elas convivessem com você, talvez seria um pouco mais difícil. Convivesse comigo, seria mais difícil de eu amá-las e elas me amarem também, porque me conheceriam como sou. Mas o amor que cumpre toda a lei é o amor que ama o próximo. Ama as pessoas lá de casa, que ama o vizinho, que ama as pessoas da igreja, as pessoas que você convive no seu trabalho, enfim, aonde você estiver. A Bíblia apresenta duas esferas, duas formas de relacionamento. Uma delas é o relacionamento a partir do contrato. No contrato, não há amor envolvido. E nós temos esse tipo de relacionamento, né? Por exemplo, quando você contrata uma empresa, você não espera que a empresa faça isso porque gosta de você, porque te ama, porque é um contrato envolvido. Provavelmente você vai pagar um valor que a empresa definiu para fazer um serviço. Há muitos relacionamentos que são como contratos, mas nisso não há amor envolvido, mas há um outro tipo de relacionamento que é preciso do amor, que é o compromisso. O compromisso, ali está colocado os votos, as alianças, as promessas. Veja que Deus se relaciona conosco em nenhum momento por contrato. Deus se relaciona conosco por meio de compromisso, por meio de alianças, né? E Ele nos ensina a nos relacionar uns com os outros deste modo também. E o amor tem duas faces. Ele é um mandamento, porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você não deve se perguntar, será que Deus está mandando eu fazer isso? Tá na palavra dele. Ele quer que você ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas além de mandamento, o amor é um movimento.
porque o amor ele só é possível ser visto na prática. Não dá para dizer assim, lá no fundo eu te amo, tá? Apesar de eu estar brigando com você, falando mal, tá? A gente está puxando o cabelo um do outro, mas lá no fundo eu te amo, gosto muito de você. Não, não existe isso. O amor, ele é um movimento, ele tem de ser vivido também. Então, veja, como que eu cumpro toda a lei? Através do amor. E se eu não amo? E se eu não consigo? Bom, lembra que o alvo do evangelho é o amor? Talvez você tenha que ir até o Senhor do evangelho. Talvez você tenha que ir até Jesus, que é aquele que pregou as boas novas, que disse que estava chegando o reino dos céus entre nós, para que ele te capacite a amar as pessoas ao seu redor, para que não pense que quando você amar o outro, você vai sair perdendo. Lembra que você vai ser humilhado, sim, ao amar. Mas quando você amar o outro, no amor de Jesus, você terá a liberdade que o Evangelho propõe para nós. E quando você amar o outro no amor de Jesus, você estará cumprindo toda a lei. Porque amar o próximo como a nós mesmos é cumprir toda a lei. Eu não acho que a gente consiga fazer isso todo o tempo, em todos os momentos. Mas amar o outro, no final das contas, é benefício para mim. É o único jeito de viver que o Evangelho me propõe, amando. Ah, pastor, mas não há palavras duras? Bom, essa é uma palavra dura. Daqui a pouco vai vir, no versículo 15, uma palavra muito dura. Mas o amor não retira a exortação. Veja você que é pai, pai de criança, você precisa exortar o seu filho de algum modo. Às vezes não dar o brinquedo que ele quer, até mesmo por segurança para ele, porque você o ama, e não porque você o detesta. O amor possibilita, sim, exortação, conversa séria, mas ainda assim é amor. Está com dificuldade de amar? Se aproxima do Senhor do Evangelho, porque o que ele deseja fazer em você é te dar a capacidade de amar o outro como você ama a si mesmo. E repito aqui, será de bênção para a sua vida, será de crescimento para você. No final das contas, quando você chegar lá no fim da sua história aqui na Terra, eu tenho certeza que ao olhar para trás, você irá se arrepender de todo momento que você não usou de amor nos seus relacionamentos, na sua palavra, naquilo que você fez, agiu, falou, pensou. O amor de Jesus, como eu falei, pode ser até uma exortação, mas usando de amor. E a gente continua entendendo que, já que o Evangelho tem como algo o amor, é óbvio, né? Mas precisa ser dito mesmo óbvio, que o amor é o resultado do Evangelho. Ah, eu quero viver o Evangelho de Jesus. Como será isso? Amando. Amando o meu próximo como a mim mesmo. Sendo capacitado por Jesus a demonstrar um altruísmo a ponto de perceber o outro. Veja, agora a gente chega num ponto crucial da epístola aqui, porque em todo o tempo, Paulo ele está numa discussão para a igreja para apresentar o verdadeiro evangelho, porque ele ficou assim surpreso, uma palavra assim até branda demais. Ele ficou maravilhado com a igreja, que ele foi lá, pregou o evangelho, apresentou o evangelho de Jesus, e depois foi os falsos mestres, os falsos ensinadores lá, e pregaram um evangelho falso, falando que eles tinham que viver conforme as leis do Antigo Testamento, todos os rituais eles precisavam obedecer, inclusive a circuncisão, a guarda do sábado, plenamente, enfim. Aí fica a pergunta, quem é que tem o evangelho mesmo e quem é que não tem? Paulo foi respondendo durante a caminhada dos Gálatas. Eu vou lembrar alguns pontos para você, talvez isso irá te relembrar algumas coisas na epístola. O evangelho é apontado, ele é demonstrado através de uma pregação correta. O evangelho precisa ser pregado corretamente. Também vale lembrar que não adianta só achar, gostar de algo que remeta à espiritualidade. O evangelho é uma palavra de verdade que se encontra nas escrituras. No evangelho, ou quem tem o evangelho tem o desejo de agradar a Deus acima de agradar os homens. Veja, está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Paulo fala assim, se eu persuado, né, a vós, então eu não procuro agradar a Deus de modo algum. O meu desejo é agradar o Senhor em primeiro lugar. Paulo não está dizendo que nós devemos ser desagradáveis às pessoas, mas quem tem o evangelho deseja em primeiro lugar agradar a Deus. Quem tem o evangelho tem também uma mudança de vida,
Paulo fala isso na vida dele, que até as igrejas ficaram espantadas quando ele se converteu. Como esse homem que antes nos destruía, ele agora prega a fé a qual ele perseguia. O evangelho ocasiona isso. Outra coisa que o evangelho ocasiona é a liberdade de uma letra morta, desses rituais que não servem mais para nada, desses costumes que são legalistas. O evangelho nos liberta disso. E que grande liberdade nós temos no evangelho por causa disso. O evangelho também nos leva a viver conforme se prega. Lá em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo que diz que ele confronta até o próprio apóstolo Pedro, porque ele estava lá comendo com os irmãos e comendo junto com os que não eram judeus, e na religião dos judeus isso não podia, e Pedro estava também junto com todo mundo. Aí chegou os irmãos que eram da igreja de Jerusalém, da igreja assim mais judaizante, claro, por estar próprio em Jerusalém, na Judéia, né? Aí Pedro foi se afastando, e Paulo falou, não, eu vi que eles não estavam direito, e eu resisti a Pedro na cara, falei na cara de Pedro mesmo, foi isso que ele disse, né? Olha, Pedro, se você está vivendo aqui como alguém que serve o evangelho, está comendo aqui com quem não é judeu, por que agora, quando eles chegaram, você mudou o seu costume, mudou a sua postura? O evangelho nos leva a viver conforme se prega. Essa é uma das provas também de ter e viver o evangelho. Outra coisa, o evangelho nos leva a ter uma justiça que não é nossa. A justiça é pela obra de Cristo e não pelas obras da lei. Como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ser justo diante de Deus? Apenas em Cristo Jesus, apenas com Ele. Para ser salvo, se eu posso usar uma ilustração, você não usa suas mãos, você usa seu joelho em se colocar diante do Senhor e se render a Ele. A justiça que você tem é pela obra de Cristo e não pelas obras da lei. Outra coisa de quem tem o Evangelho, tem uma consciência de que Cristo vive nele. Ah, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Este é quem tem o Evangelho, tem esta consciência de que agora alguém, uma pessoa habita em mim, é Cristo. E agora não sou mais nem eu quem vivo, mas agora é a vida de Cristo que vive em mim. Quem tem o Evangelho também permanece na verdade. Lá no capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo fala que ele chegou a se assustar. Vocês são os insensatos. Quem que fascinou vocês para não obedecerem à verdade? Porque quem tem o Evangelho permanece na verdade de Cristo Jesus. Você tem permanecido na verdade? Você tem permanecido na verdade que Cristo apresentou a você através da palavra dele, daquilo que você tem aprendido? Eu falei no começo do culto, 4 meses de isolamento, de pandemia. Isso está mexendo com as suas convicções de fé? Se você tem o Evangelho, permaneça na verdade de Jesus. Use isso para se aproximar dele. Quem tem o Evangelho também, estou aqui continuando a escrita em Gálatas. Reconhece que é descendência espiritual de Abraão. Reconhece que o Senhor que chamou Abraão, que o capacitou, formou um povo dele, descendente espiritual de Abraão. Nós não somos descendentes carnais, porque só os judeus são, né? E a partir de Isaac, né? Mas nós somos descendentes espirituais. Quem tem o Evangelho não confia na sua própria carne, mas confia no Espírito Santo. Mais uma vez, a exortação de Paulo, vocês são os insensatos, seus Gálatas, porque vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne. Ele está dizendo para aquele contexto, né? Eu apresentei o Evangelho para vocês, que vos salva pelas obras de Jesus e não pelas suas próprias obras. E agora vocês querem continuar pelas suas obras. Vocês querem ser salvos por aquilo que vocês fazem. Quem tem o Evangelho permanece sendo guiado pelo Espírito Santo e não na carne. Consequentemente, também, quem tem o Evangelho anda pela fé e não pela lei. É guiado pela fé que tem em Cristo Jesus. Antes nós tínhamos tutores, antes nós tínhamos os pedagogos, né, os aios, que era a lei, que eram as regras, mas agora que veio a fé, não, agora nós crescemos. E agora nós temos um que é o próprio Senhor Jesus para nos guiar. Quem tem o Evangelho vive pela fé e não pela lei.
E, por final, quem tem o evangelho se percebe não só a descendência de Abraão, mas descendência também de Sara, Abraão e Sara. Porque você lembra que Abraão teve 2 filhos, um com Sara, que foi Isaac, a livre, e o outro com Agar, que era serva dele, gerou Ismael, né? Mas quem tem o evangelho se percebe dessa descendência de Abraão e Sara. Claro que é descendência espiritual. Paulo está falando sobre o povo que foi formado ali, que é o povo de Israel, e nós descendemos espiritualmente deste povo, nós cremos, né? Quem tem o evangelho, portanto, tem tudo isso. Essa é a prova dos 9. Eu nem sei quantos pontos são aqui, talvez sejam 9 ou mais, mas quem tem o evangelho apresenta isso. Percebe, enxerga a vida desse modo. Mas agora, nós temos um modo mais claro para enxergar o resultado do evangelho. Mais claro, uma pedra de toque. Quem tem o evangelho ama o seu próximo como a si mesmo. E eu colocaria um ponto a mais. Não é negociável. Não é negociável. Não, mas eu faço tantas outras coisas. Não. Não é negociável. Ou você ama o seu próximo como a si mesmo, ou você não tem ou não vive o evangelho. É simples. Eu não estou dizendo que nós não vamos errar. É claro que nós vamos errar. Claro que às vezes nós iremos tratar mal o nosso próximo. Mas quem tem o evangelho percebe e cresce em amor para o seu próximo. E veja que essa é uma palavra até de cura para nós. Porque para eu conseguir te amar, meu irmão, eu preciso ser curado por Deus também. Então, se Deus quer que eu te ame, Deus está também extremamente interessado que eu seja curado, que eu consiga perdoar coisas que aconteceram comigo na minha história de vida, para que eu consiga amar você como eu amo a mim mesmo, para que eu tenha saúde espiritual. Este é o melhor e mais completo autodiagnóstico. Se eu consigo amar a você como a mim mesmo, então eu posso dizer que vivo no Evangelho de Jesus. Não me orgulhar, mas eu posso pelo menos fazer um autodiagnóstico em mim mesmo. Amar a você, amar o próximo como a mim mesmo, revela ou mostra que eu preciso vencer o que um autor, o Tozer, chama de altos pecados. Altos pecados. Eu gostei dessa nomenclatura de pecado, que são pecados em relação a mim mesmo. Autopiedade, autocomiseração, um sentimento, né, de superioridade, uma autossuperioridade, autojustificação. Tantos altos pecados nós temos. Nós somos tão rápidos para enxergar o pecado no outro, mas os altos pecados nós somos cegos em ver muitas vezes. Para te amar, Deus precisa revelar, e eu preciso ter a capacidade de enxergar não só os pecados, mas os altos pecados. Esses são os mais difíceis de serem retirados da minha existência. Mas o Evangelho tem como resultado o amor. Então, quando eu vivo no Evangelho, os altos pecados são revelados e eu posso me esconder, fingir que não estou ouvindo, sair da presença do Senhor, ou eu posso deixar que Deus trabalhe nesses altos pecados, ou quaisquer que sejam, para que eu consiga te amar. Porque o alvo do Evangelho é que eu perceba amado por Jesus e consiga amar você como eu amo a mim mesmo, como eu me amo. Amar o próximo é tão difícil que só pode ser cumprido com o Espírito Santo. Nós vamos ver depois, a partir ali dos próximos versos, o 16, especialmente o 22 de Gálatas 5, mas amar o próximo é impossível. Na carne a gente não consegue se amar, viu? Mas a gente consegue se amar se formos guiados pelo Espírito Santo. E por final, o amor é necessário. Finalmente, a verdadeira liberdade do Evangelho em amar os outros nos livra de viver uma vida medíocre. Quero repetir isso para você. Se você não amar o outro, se você não servir ao outro em amor, você viverá uma vida medíocre, mediana. Você não viverá uma vida excelente que Cristo tem para você. Servir ao outro em amor é humilhação, é ruim. Olha o que estão fazendo para mim, mas é o único modo de não viver uma vida medíocre. O Evangelho não tem para você uma vida medíocre. Agora a gente vai para a exortação, verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumis também uns aos outros. Veja que, até uma ironia, né? Você fica se mordendo, aí se devorando, né? Se pegando, né? Enfim, fica um pegando no pé do outro.
Veja aí, essa é a ironia de Paulo. Cuidado, vocês não vão se consumir. Vocês ficam se mordendo, cuidado, vocês não vão virar canibais aí para se consumir um ao outro. Claro que é modo figurativo, né? Ninguém estava mordendo ninguém, eu espero. Mas o que ele nos ensina aqui é que sem amor não há relacionamento sadio, sem o amor de Jesus. Há só um morde e o devora. Ou seja, todo tipo de coisa ruim. Eu falo mal de você, você retribui falando mal de mim, aí eu me junto com outras pessoas para falar mal de você, para eu ter mais capacidade, né? As pessoas aqui vão falar mal de você, eu já tenho um grupo, aí você forma um outro grupo para falar mal de mim também, aí eu espalho notícias suas, você espalha notícias minhas, é um morde e devora. Sem amor não há relacionamento sadio, não há relacionamento saudável. Paulo também fala lá para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,13, anote para depois você ler. Ele fala que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu acho fantástico uma leitura tão concisa da realidade. Aquele que se acha um malandro, que engana todo mundo, sabe o que vai acontecer? Ele vai de mal a pior, porque ele vai enganar e ele vai sendo enganado. Ele vai enganando e depois alguém engana ele. Né? Claro que tem sempre aquele que consegue enganar mais, mas é por um curto período de tempo, acredite. E aqui, Paulo está falando agora não só dos homens maus e enganadores, como em 2 Timóteo 3,13, ele está falando de uma realidade de igreja. Se você fica se mordendo, aí o outro morde e devora você, tome cuidado para que isso não gere você não acabe se consumindo, né? Essa é a ideia, um canibalismo, né? Então, sem amor não há relacionamento sadio. Sem amor também não há conquistas reais, sabe por quê? Porque no final das contas, o que diz Paulo é se consumir um ao outro, se devorar, virar quase canibal. Sabe o que é isso? Desejar o mal, maltratar, abusar, vingar, destratar, diminuir, rebaixar, inventar história, qualquer que seja o mal que nós possamos fazer ao outro. No final, sem amor, não há conquistas reais. Sabe por quê? Que eu posso até pisar em você para crescer. Eu posso até diminuir você para me sentir melhor. Mas isso é apenas um inchaço, não é um crescimento real. Você sabe que inchaço dói muito. Inchaço é muito ruim. Então, às vezes, nós estamos tão inchados de orgulho e de amor próprio, né? Ou não é nem amor direito, né? Mas de um orgulho próprio, de um alto amor, vamos falar assim, que é um alto pecado, de certa forma, que eu acho que eu estou tão engrandecido por te diminuir. Mas sem o verdadeiro amor não há conquista real. Tudo acaba consumindo um ao outro. E sem amor não há ambiente saudável. Veja aqui que a palavra uns aos outros aparece 3 vezes, pelo menos, que eu anotei aqui, nesses 3 versículos que a gente viu. Primeiro, lá no verso 13, servir-vos uns aos outros em amor. Olha o ambiente de amor sendo criado aí. Você serve e o outro te serve também, e a gente fica servindo um ao outro. Já falei sobre isso. Mas agora tem um ambiente contrário, o ambiente do ódio, da maldade, do engano, da malícia, da maledicência, da fofoca. Esse também, se você reparar no verso 15, também é feito uns aos outros. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, olha que um ambiente sendo criado de novo. Vede que não vos consumais também uns aos outros. Sem amor, não há ambiente saudável. Veja que sem amor não havia relacionamento sadio, mas nem ambiente saudável, então. Cria-se um ambiente de canibalismo. Sabe o que acontece, irmão? Aí você pode pensar assim, o que eu faço agora com tudo que eu ouvi nesta palavra? O resultado do evangelho é o amor. Como que eu faço? Tem gente que é tão difícil de amar, né? O primeiro, o mais difícil de amar sou eu. Mas deve ter outras pessoas também que são difíceis de serem amadas. Eu lembro de um exemplo, que é um exemplo tão pequeno, mas eu acho que vai te ajudar a entender o que você faz a partir de agora para criar um ambiente de amor e não criar um ambiente de devorar uns aos outros. Para fluir de você, como Jesus diz, rios de água viva que partem do evangelho dele. O exemplo é bobo, mas vale como ilustração. Quando eu era criança e adolescente, tinha uma brincadeira, e talvez você brincou disso também. Mas pensa numa brincadeira ruim e chata. Na escola, né, todo mundo ficava numa carteira, um na frente do outro, né? Um sentava na frente do outro,
e alguém tinha a terrível ideia, ou teve a ideia, não sei quem começou isso, né? Mas de dar um tapa na cabeça da pessoa que está na frente e falar assim, olha, passa para frente, dá um tapa e passa para frente. Aí o outro fazia a mesma coisa, dava um tapa e ele falava assim, passa para frente. Até chegar no coitado que estava no primeira carteira ali, que não tinha em quem dar um tapa e passar na frente, né? E eu me lembro de um pastor pregando sobre isso, ele deu esse exemplo também, que com ele acontecia isso também, e ele deu exemplo dizendo que quando a gente vive o evangelho, a gente para em nós. Você não precisa ser nem o primeiro da fila. Tem cabeças à sua frente, mas você não dá o tapa, você não passa para frente. Acaba em você. É isso. Viver o amor é isso. Ah, não. Toda maldade acaba em mim. No sentido assim, eu não vou passar para frente. Tudo que me falam, bom, acaba em mim. Tudo que inventam de mim, acaba em mim. Porque eu não vou criar esse ambiente que agora nós podemos perceber que faz muito mal. Dessa uns aos outros de morder e devorar, acaba se consumindo. Faz muito mal. Então, o que eu faço, já que eu vivo o evangelho? Eu não passo para frente. Eu passo para frente só o amor uns aos outros, o serviço em amor. Esse é o desafio para você. Não pense que, fulano tem que ouvir isso. Mas se o fulano fez mal para você, então, se você tem o evangelho, o seu desafio é que termine aí. Fulano fez mal para mim, tá bom. Eu não vou fazer mal para ninguém, nem para o fulano. Inclusive, se precisar de mim, eu vou amá-lo, vou abençoá-lo em nome de Jesus. Você entende? Esse é o desafio que você tem. Vai dizer que não é difícil. Senhor, dá outro desafio. Faz a gente subir, escalar uma montanha, mas amar os outros. Bom, é um desafio que o Evangelho de Jesus nos propõe. Por final, as palavras duras da Bíblia, como esta palavra do verso 15, e, enfim, tantas outras, elas são porque a palavra de Deus tem um desejo muito grande para nós. A gente foi criado, foi chamado para a liberdade em Jesus. O nosso padrão não é o padrão do mundo, o nosso padrão é o caráter de Jesus. É por isso que a Bíblia às vezes bate em nós, porque o caráter de Jesus tem que ser formado em nós. Por isso que Deus diz que Ele açoita os filhos que ama, porque Ele está trabalhando nesses filhos para que eles se pareçam com o padrão que Ele tem, que é Cristo Jesus. Toda a história da Bíblia aponta para Jesus, e agora a gente pode viver como Ele viveu através do amor ao próximo. A gente pode viver o evangelho apresentado por Jesus através de amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu dei um exemplo aqui de não passar para frente o tapa que você recebeu na cabeça, seja lá o que fizeram com você, mas tem tantas outras formas de amar o próximo. Aqui, eu diria que o resumo dessa palavra é: ame o próximo quebrando a corrente de maldades. Ame o próximo quebrando a corrente de ódio. E você fará isso também ao servir um ao outro em amor, criando agora uma corrente de amor no Evangelho de Jesus. Você pode servir alguém e dizer: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Jesus te ama. Jesus me ama, aliás, e Ele me faz te amar. Né? Você pode dizer para as pessoas que as ama em Cristo Jesus. Quando você pensar em revidar, em vingar, em dar ocasião à carne, lembre-se disso. Eu não mereço o Evangelho, mas eu fui chamado para vivê-lo. E o Evangelho é muito mais do que essa vida medíocre de morder e devorar e ser consumido. O Evangelho é servir o meu irmão em amor. O alvo do Evangelho é que a gente consiga viver desta forma. Vamos orar juntos, e o desafio é que você se coloque diante do Senhor. Quem sabe você tem que lembrar até de alguém, né? Para amar um pouco mais, para pedir perdão. Quem sabe você precisa se colocar diante do Senhor e algumas posturas que tem tomado, precisa se arrepender diante dele. Não sei, mas eu creio que essa palavra pode ser colocada na nossa vida de várias formas. E eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em seu coração e mostrando estas maneiras para você. Vamos orar juntos? Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela sua palavra. E o meu desejo, Senhor, é que a gente consiga viver o Evangelho conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e este querer se revela em amar o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, coloque em nós esta capacidade. Eu preciso reconhecer que eu, Senhor, e eu desconfio que os meus irmãos também, eu sou incapaz por mim mesmo de amar o próximo como a mim. Eu sou incapaz, mas o Senhor traz, o Senhor me cria, constrói no meu caráter essa capacidade.
Então, me ajuda, Senhor, a amar e até mesmo aquele que não me ama, até mesmo aquele que faz mal para mim, porque eu não quero viver segundo o padrão daquele que não me ama. Eu quero viver segundo o padrão de Jesus. E eu oro junto com os meus irmãos, que talvez tenham desafios tão maiores em amar. Quem sabe são palavras que foram ouvidas até dentro de casa, quem sabe são atos e atitudes de pessoas tão próximas que machucaram o seu coração. Senhor, vai e leva o seu bálsamo a esses também, para que sejam curados e assim possam amar, demonstrar amor, mesmo aqueles que os feriram, Senhor. Esse é o meu clamor, porque eu entendo que o alvo do Evangelho em nossas vidas é que a gente se perceba amado por Ti e também consiga amar os outros, Senhor. Esse é o nosso desejo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.